glorificará o seu nome. Quem não se dobrará, quem não glorificará o seu nome, quem não se dobrará. Fala, meu povo, bom dia, sejam bem-vindos. Confirma pra mim se áudio e vídeo tá chegando pra vocês. Pessoal perguntando de quem é a canção do Tom Molinari, A Vinda do Filho do Homem. Vai pro Spotify quem tem, quem não tem vai pro YouTube. Mandamos fazer canecas do Machonaria com um soco em inglês, tá? Edição limitadíssima e restrito também a quem vai participar do retiro de março. Só lamento. Quem vai participar do retiro do Machonaria vai ter a oportunidade. Ter uma caneca top. Muitos de vocês às vezes perguntam por e-mail ou lá no Instagram do Machonaria sobre o retiro, né? O de março, retiro moral para homens. Lotou, esgotou. Já passou mais do que deveria passar, né, de pessoas inscritas. Aí a gente abriu um segundo retiro para maio, que a gente vai chamar de Retiro Emocional para Homens. Também com foco em pais e filhos, né? É a chamada do evento. O evento ele vai ser o mesmo, a pegada de desenvolvimento moral dos homens, né? Com o diferencial que a gente vai tocar nesse ponto essencial que às vezes a gente não toca, né? Vai falar de masculinidade, aí fala da moral, né? Porque a maioria dos homens está tudo desviado, caído, sem honra. Então a gente toca esse brio do cara para desenvolver ele, mas tem o outro lado, o negro da força, né? Que é o lado da emoção, que fica mais prejudicado quando o cara tenta ser homem na marra, na força, na macheza. E aquilo que a gente sempre ensina macheza é um atributo da masculinidade, mas não é masculinidade em si. Então tem muito cara que se acha homem porque é cheio de macheza. Macheza não é masculinidade. Então a gente vai tocar nesses pontos, né, em maio também, das emoções, do relacionamento com o filho, né, se há filhos, da vulnerabilidade. Não é uma vergonha ser vulnerável, não é uma vergonha se expor, não é uma vergonha depender momentaneamente do apoio das pessoas, de ajuda, porque só consegue entender sua identidade, seu propósito, quem foi ajudado, quem não foi ajudado, né? Se eu posso estar aqui agora às 5 da manhã tentando ensinar algo a você, é porque alguém um dia me ajudou, alguém um dia abriu a porta, alguém um dia creu em mim, investiu em mim. Então, eu não gosto, né? Se você me segue, você sabe, eu não gosto dessas narrativas de esquerda, né? Ai, masculinidade tóxica, pá. Mas o que eles chamam de masculinidade tóxica, a gente pode dar um outro nome. Mas esse BO existe, cara. Porque a gente fica negando as nossas emoções toda hora, entendeu? A gente fica querendo provar uma força na carne que não está acontecendo no espírito, entendeu? Que não está acontecendo dentro do cara. E isso é muito ruim, isso só aumenta o problema, entendeu? E a gente vai fazer isso no retiro. O diferencial
é que pela primeira vez o maçonaria ele vai se abrir às crianças a partir de 8. Abaixo de 8 a pancadaria ele não vai entender. Então, a partir de 8 o moleque já está ligado na vida. Então, a partir de maio, crianças a partir de 8 anos podem participar com seu pai ou sozinhas, se não tem pai, criado por mãe. Então a mãe vai vir com ele, ela não vai ficar no retiro e ela vai ser cuidada na casa de algum membro da nossa igreja, enquanto o filho fica com a gente lá no retiro, sendo mentoreado, e a gente ali vai começar um programa de apadrinhamento, né? Pega a molecada, desenvolve, treina, né? Dá a ele uma referência masculina para ele seguir, se espelhar e crescer, né, como pessoa. Tá bom? É isso. machonaria.com. Você pode ir lá e conhecer, né? Tem todo o resumo do evento que vai acontecer em maio. Você pode se inscrever também. Aí você fica de bobeira, aí daqui uma semana fica choramingando igual chorou de março, né? Ah, eu vou fazer. Não fez, lotou, aí fica, pastor, abre uma vaga. Então fica aí moscando e não faz o negócio que tem que fazer. Então ainda tem vaga pro evento de maio. Quando fechar, não vem choramingar não, que a gente nem sabe se vai fazer outro retiro do maçonaria ainda esse ano. Então, aproveita aí o bom de tudo, né? A comunhão, né? Os relacionamentos que a gente cria um com o outro ali, beleza? machonaria.com. O link também tá na bio lá do Instagram, do IG, do Maçonaria Nacional. Passa por lá. Então, nosso quarto dia do Santifica Esparta. E hoje o quarto princípio espartano é respeite os seus pais. Isso é interessante porque isso vai de encontro a uma verdade bíblica muito interessante, profundamente interessante. A Bíblia em nenhum momento ordenou a nós amor aos pais. Não sei se você já se atentou a esse detalhe. A Bíblia não ordena amor aos pais. Há mães que estão aqui e esposas que estão aqui, né? Deixa eu abrir esse parêntese. Esqueci de vocês, desculpa, tá? Então, quero honrar mais uma vez a vida de vocês. Essas irmãs guerreiras estão com a gente aqui, brother, e vão ficar esses 147 dias. Talvez porque estão criando sozinhas seus filhos e precisam aprender para poder ensinar. E às vezes o namorado, o noivo, o marido não acordou para a vida ainda. E elas querem, olha só que top, né? 5 da manhã e essa irmã tá acordada aqui com a gente, querendo aprender em Deus para poder, de maneira sábia, tocar a vida desse cara aí. Então, sejam bem-vindas, tá? E a boa notícia é que a gente tem retiro moral para mulheres. Eu não sei se hoje a gente já divulga, não sei se amanhã, mas está pronta a divulgação, tá? Está pronto o retiro, já temos data para o retiro, então vai te aprumando aí que o pau vai quebrar pro lado de vocês também. Vocês vão lá no nosso Instagram só para comemorar os homens apanhando e acham que vocês não vão apanhar, né? Vão apanhar sim. Retiro moral
para mulheres. Aperta o cinto aí, tá? Mas voltando ao que eu estava dizendo. Quando eu enxerguei isso na Bíblia, eu me enchi ainda mais de temor. A Bíblia não me ordena amar meus pais. A Bíblia só me ordena honrar meus pais. A Bíblia não ordena a mulher amar o homem. Na questão das relações, a única relação que a Bíblia ordena amor é do homem para com a mulher. Olha que interessante, né? Efésios, você já leu? Maridos, amem vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, lá em Efésios está escrito: filhos, honrem seus pais. Antigo Testamento, Êxodo, a gente vai ver. Filhos, honrem vossos pais. No Novo Testamento, alguns apóstolos, ao falar de honra aos pais, usou o Antigo Testamento. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então, Deus é tão perfeito que Deus reconhece a estrutura das relações, por reconhecer a estrutura do ser humano. Então Deus sabe como os pais funcionam, como os filhos funcionam, como o homem funciona, como a mulher funciona, como um casamento funciona. E Deus estabelece uma verdade fundamental para vincular cada relação. Então, o homem, né? O homem real, o homem pleno de caráter, a maneira de amá-lo não é sentimental. A maneira de amá-lo é por meio de reverência, honra. Tem uma pregação minha no YouTube que deu o que falar, mas quando as pessoas entendem, elas se transformam, que é: esposa, adore seu marido. É a verdade que eu extraí de Efésios capítulo 5. E o adorar já assusta, porque você fala adorar só a Deus, mas lá o texto diz: mulheres, em tudo, estejam sujeitas ao marido de vocês, vírgula, como ao Senhor. E esse pequeno trecho, como ao Senhor, muda toda a verdade do texto. Porque se o texto direciona a mulher apenas à submissão, isso seria mais fácil, ao mesmo tempo que seria mais doloroso. Como que uma mulher pode reverenciar um homem que não merece sua reverência? Se essa relação ela não está funcionando, quão doloroso seria para essa mulher ter que respeitar um homem que não merece? Mas o texto é tão transformador que ele cura a dor gerada lá no jardim, lembra? Onde o homem acusa a mulher acusa o homem, ambos acusam a serpente e a serpente não tem a quem acusar. Aquela dor que começou no jardim, ela é curada em Efésios capítulo 5, onde o homem tem que amar uma mulher que não merece, aspas, e a mulher tem que honrar um homem que não merece, aspas. E quando ambos se submetem à ordem de Deus, eles recebem a cura da ferida que começou no jardim. O homem real não precisa de sentimento para funcionar. Ele precisa de honra e reverência. É isso que eu ensinei nessa pregação. Mulher, adore, no sentido da... tem palavras sinônimas, né? Conectadas. Então, o adore não é o mesmo peso do adore a Deus. É o sentido, eu usei intencional para chocar e convidar as pessoas a se aprofundarem no termo. É a questão da reverência, do respeito,
do homem olhar para essa mulher e saber o quão ela o admira, né? Mas a mulher já é o oposto. Ela não precisa de honra, ela precisa de amor. Pedro disse, né? 1 de Pedro, capítulo 3, a mulher como parte mais frágil. Então a mulher tem a sua força, mas a sua força não foi dada por Deus para se assemelhar à força do homem. Você pega Provérbios 31 e você vê que a vontade de Deus é que a mulher seja forte. Forte de que maneira? Forte como o mundo espera, como o feminismo espera, ou forte como a Bíblia determina? Forte como a Bíblia espera. Os pais da mesma maneira. Se você ama os pais, mas desonra os pais, os pais não compreendem esse amor. Porque toda pessoa que é colocada numa posição de autoridade, seja social, familiar, espiritual ou existencial, só reconhece o amor por meio do respeito, da honra, da reverência. Isso é muito extraordinário. Quando eu percebi essa verdade bíblica, transformei. Assim, quando eu sempre ensino para que o homem priorize a esposa como a pessoa mais importante da vida, é justamente isso. Depois do casamento, não é a mãe mais a pessoa mais importante da vida, é a esposa. Aí você fala, como assim, cara? Minha mãe me trouxe ao mundo, jamais eu vou conseguir amar a minha esposa mais do que eu amo a minha mãe. Pois deveria, porque não irás entender plenamente a vontade de Deus, a vida e a sublimidade de um matrimônio se você não tiver predisposto a esse radicalismo. Foi Deus, o Criador, o arquiteto, que disse que deveria ser assim. És uma só carne após o matrimônio. E esse ser uma só carne não é uma verdade que se estabelece na relação com os filhos e nem com os pais. É uma verdade que se estabelece no relacionamento com a esposa. Aí eu volto à honra. Qual é a melhor maneira de honrar a mãe após o matrimônio? Amar a sua mulher. Porque essa relação disfuncional entre o homem e a mãe se dá justamente porque o teu pai não está na posição que deveria estar. Ou ele não está lá, ele te fez e abandonou tua mãe, ou ele até está lá, mas ele não foi para tua mãe o que a Bíblia determina. Portanto, tua mãe continua carente, sem a conexão que deveria ter com teu pai. Portanto, o coração dela anseia por pertencer profundamente a um relacionamento. Por isso, os conflitos entre noras e sogras, porque a sogra quer para si uma relação com o filho que a Bíblia não determina. Carl Jung, o grande psicólogo, chamou isso de incesto involuntário, que é um incesto emocional. A mãe se relaciona sentimentalmente com o filho a partir da carência que o marido gerou nela. Então, olha só, se o marido decide ser para sua esposa o que a Bíblia determina, uma só carne, portanto, a relação mais importante da vida dele, ele supre a alma dessa mulher e essa mulher não quer ter uma segunda relação com ninguém a fim de suprir as suas emoções. Então, a maioria dos homens, por não ser o que Deus espera, deixa a mulher carente dessa necessidade e a mulher quer suprir essa carência. E com quem ela supre essa carência sem estar cometendo um erro e um pecado? Com o filho. Agora, se todos os homens estão predispostos a amar a sua mulher, surgirão mães saudáveis que amam os seus filhos, mas os enviam. Tchau, filho. Pode ir amar sua esposa, porque ela é amada pelo seu homem.
pelo seu marido. Agora, quando ela não é, ela é desequilibrada na relação que ela estabelece com o filho. Então, os caras falam, então eu tenho que abandonar minha mãe? A Bíblia vai fundamentar o amparo aos pais, desde que a necessidade seja extraordinária, né? Quando as pessoas me ouvem, as pessoas acham que eu estou falando sobre um radicalismo de desrespeito ao abandono aos pais. Não. Quando a Bíblia diz deixará, é um deixar espiritual, sentimental, financeiro e geográfico. Porém, pode haver o caminho de volta desde que exista uma necessidade extraordinária nos pais, onde o filho deve, na ordem de honrar pai e mãe, cuidar, voltar. Mas não é o caso, né, da maioria. As pessoas mantêm vínculos paternos e maternos por não saberem viver, por não decidirem protagonizar a própria vida. Aí se tornam eternos filhos. E aquilo que eu sempre ensino, filhos não prosperam, só homens prosperam. Isso é tão provável que até o nosso Senhor Jesus, em João capítulo 2, quando o vinho acabou na festa e Maria foi inquiri-lo sobre aquilo, ele respondeu com muita virilidade, verdade e integridade: o que eu tenho contigo, mulher? Como que eu posso também entender a verdade desse texto? Ele ali não se portou como filho, ele se portou como homem. E como homem, ele estava mais vinculado ao seu propósito, ao seu destino, a ser filho de Deus e Messias para o mundo, que é como se ele estivesse dizendo a Maria: nesse assunto tu não és minha mãe, nesse assunto eu não sou teu filho, nesse assunto eu não te devo satisfação, nesse assunto não queira determinar o que eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer. Nem sempre e em todos os assuntos eu serei teu filho e tu serás minha mãe. Eu sou um homem. E se Jesus se posicionou dessa maneira, a vida está em crise porque nós homens não estamos nos portando dessa maneira. Queremos encarar os desafios da vida sentimentalmente sempre como filhos e nunca como profetas, nunca como homens. Então nós devemos honra aos nossos pais. Respeito, reverência, cuidado. Mas se o vínculo paterno e materno interfere no desenvolvimento de quem somos, do que Deus espera, e principalmente dentro do ambiente matrimonial, é necessário tu se posicionar. É necessário você tomar uma decisão. Vamos lá. Algumas verdades bíblicas. Êxodo, capítulo 21, verso 17. Está escrito: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente será morto. Colossenses, capítulo 3, verso 20. Está escrito: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Mateus, capítulo 15, verso 3, está escrito: ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe certamente morrerá. Nesse contexto, olha que espetacular o que é honra. Jesus, nesse contexto, onde ele foi atacado pelos religiosos, ele responde dizendo: olha, tu poderia cuidar do teu pai e da tua mãe, mas tu está dizendo que o recurso que tu poderia ajudar teu pai e tua mãe é oferta ao Senhor.
Olha que espetacular, porque Jesus está dizendo, olha, tem pessoas que poderiam cuidar do pai e da mãe, honrando o pai e mãe, e está dizendo que o recurso viabilizado para isso é a oferta ao Senhor. A pessoa está se omitindo. As pessoas perguntam, pastor, entre honrar a igreja e honrar uma necessidade da minha mãe ou do meu pai, meu pastor falou que eu não posso, tem que dar para a igreja. Jesus disse em Mateus capítulo 15 que não, que uma das prioridades é justamente essa. A gente vai ler daqui a pouco, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Então, Jesus nos chamou a um fundamento de honra tão funcional e tão profundo, dizendo, como que você pode dizer que você tem uma oferta consagrada ao Senhor se você desrespeita o cuidado a quem te colocou no mundo? Então honra o teu pai e tua mãe. Não, mas esse dinheiro aqui é uma oferta ao Senhor. Como? Como que você pode dar uma oferta a Deus que você não vê se você não está dando uma oferta a quem você vê? Primeira Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que espetacular. O primeiro mandamento com promessa, com retorno. Quer ver a mão de Deus na tua vida? Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Aqui eu abro parêntese das famílias disfuncionais. Por exemplo, eu fui criado pela minha mãe, eu, Anderson. Não fui criado com meu pai. Fui órfão de pai vivo, né? Posso assim dizer. E é óbvio que a relação com o meu pai não é profunda, né? E não é real assim como o relacionamento com a minha mãe. Então, a gente tem que ser maduro para entender isso. Que honra nem sempre será intimidade. Às vezes eu vou ter com um amigo ou com um discípulo, um filho na fé, um relacionamento muito mais profundo que com meu pai, que vi 3, 4 vezes nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos. Então, talvez eu tenha com você um relacionamento muito mais profundo do que eu tive com meu pai. Respeito e honra sempre deverei a ele. Intimidade, não, porque intimidade é relacionamento e relacionamento é conquista. Então você não precisa estar apaixonado para amar. Você não precisa estar apaixonado para honrar. Você é maduro para entender isso? Provérbios capítulo 19. O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Aqui que eu falei da situação extraordinária. Gente, a Bíblia não mandou você casar e permanecer com mãe e com pai. Tem que deixar. A Bíblia foi clara. Mas se há uma necessidade extraordinária, o texto aqui também está falando uma outra verdade. Quem aflige seu pai, eu mando embora sua mãe. Então, se eles precisam, estão velhos, não tem como se manter. Por exemplo, se eu não tivesse rompido com a minha mãe há 13 anos atrás, onde foi meu início de relacionamento com a Keila, onde ela até escondeu meus documentos para não casar com a Keila. Se eu não fosse profeta, se eu não fosse homem, se eu não exercesse masculinidade bíblica dizendo, olha, minha mãe pode até me guiar e me dar conselhos, mas a decisão é minha, dependente de uma direção de Deus. Eu não me porto diante da vida como um filho, mas sim como um homem. E tomei a minha decisão. E hoje sou provedor da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, da minha mãe.
Mas se eu tivesse lá ainda, nos braços da minha mãe, eu nem conseguiria ser filho para honrá-la e nem marido. Então, todo mês pago o aluguel da casa da minha mãe, todo mês mando o dinheiro das compras da minha mãe. Mas se eu fosse o garoto dela, ainda, eu não seria nem um filho que poderia honrá-la financeiramente, nem um marido a cuidar da sua esposa, porque nem esposa teria. Seria o filhinho da mamãe dizendo: eu não posso casar porque minha mãe precisa de mim. E eu com isso. Porque Deus não me fez para ser marido da minha mãe. Deus não me criou para eu ser o homem que minha mãe não teve. Eu não existo para suprir aquilo que negaram à minha mãe. Você é maduro para entender isso? Eu não sou o substituto emocional ao homem sexual que minha mãe não teve. E isso é espetacular. Nesses 22 anos de fé que eu tenho, posso concluir com muita clareza e certeza: filhos não prosperam, só homens prosperam. Não vou casar, minha mãezinha. Se eu for, ela vai ficar com quem? Tá bom, então viva como se fosse o marido emocional da sua mãe e permaneça com a vida estancada. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Olha que interessante aqui, mais uma necessidade extraordinária. Provérbios 23, verso 22. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze tua mãe, quando vier a envelhecer. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser homens e profetas para se distanciar, a gente tem que se aproximar na necessidade. Toda vez que a relação da minha mãe com a minha esposa, a relação da minha esposa com a minha mãe entra em conflito, qual deve ser minha prioridade como homem de Deus? Minha esposa, a qual eu sou uma só carne. Então, eu, com sabedoria, me afasto do conflito para, no momento certo, ser o marido da minha esposa e ser o filho da minha mãe. E não entrar na seara da disputa entre as duas, porque eu sei que é o Édipo, eu sei que é um incesto voluntário, eu sei que minha mãe está fazendo requisições à vida e a mim por causa do vácuo que foi deixado em sua alma. Ela talvez nunca ouviu de um homem o que minha esposa ouve, nunca foi cuidada por um homem como minha esposa é. Então, é claro, eu sou homem e maduro o suficiente para entender de onde vêm as requisições, pelo que a alma clama e por que a alma clama. E eu tomo minha postura, não desprezo minha mãe, mas sei que a prioridade é a minha esposa. E se eu for marido, homem e guardião da esposa, a prosperidade e a mão de Deus estará sobre mim, me habilitando a ser um bom filho. Então é isso. Agora, se eu for só filho, eu não consigo nem fazer uma coisa nem outra. Provérbios capítulo 20, verso 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Levítico capítulo 19, verso 3. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Percebeu que eu não li nenhum texto que mandou você amar os pais?
Porque eles não existem. Amor a Deus a Bíblia ordena. Amor à mulher também. Amor aos pais não. Honra aos pais. Por isso a gente é essa sociedade que não funciona e essa igreja que não funciona. Porque os caras querem fazer o contrário, querem honrar a mulher e amar a mãe, e amar pai, e amar papagaio, e amar cachorro, e amar videogame. Não, é o oposto. Os pais se honram, a mulher se ama. Aí a sociedade funciona. Os meus filhos, irmão, já fizeram o dever de casa. Tiaguinho, com 6 anos, já sabe o que é um casamento, já sabe o que é a postura de um homem com uma mulher. Ele vê e ele brinca, né? Ele é ligado, ele me cobra muito e tal, não sei o quê. Toda vez que nos abraçamos aqui em casa e a gente se beija, ele de longe, tá se apaixonando pela sua esposa, né? E toda vez que eu tento brincar com ele, zoar ele, tipo, que nada. E ele fala, não, é a sua mulher, você tem que cuidar dela, é a sua esposa, você tem que beijar ela, hein? Você tem que namorar com ela. Então, olha só, num ambiente saudável onde o filho sabe que a mãe dele é a prioridade, ele vai crescer na mesma pegada. A mulher é a prioridade do homem e não a mãe. Esse é um ensinamento claro aqui na nossa casa. A prioridade de um homem não são seus pais. A prioridade de um homem é a sua esposa. Porque é o que eu sempre ensino. A um dado momento, os pais morrerão e os filhos serão enviados. É a vida. Quem fica? Olha só, você pode resistir. Não, é meu pai e minha mãe. Mulher vai embora, homem vai embora, pai é só um, mãe é só um. E um dia morre. Aí tu vira a véia dos gatos, o velho dos gatos. Porque olha só, um dia o filho vai ser enviado, vai te deixar, e um dia a mãe e o pai vai morrer. Quem Deus criou para ficar do teu lado todos os dias da tua vida, até a tua velhice? Teu pai? Se tu vai morrer com 80 anos, teu pai vai estar vivo? Se tu vai morrer com 80 anos, será que os teus filhos lá estarão? O Felipe lembrou aqui, né? A frase dos penitenciários que tatuam amor só de mãe. Irmão, só na cadeia que isso aí é verdade, tá? Porque na Bíblia não. Porque se a verdade de Deus fosse amor só de mãe, a Bíblia mandava você casar com a sua. E a Bíblia não mandou você casar com a mãe, mandou você deixar a mãe. Fala aí. Deus é bom, né? Deus é bom e perfeito. Pastor, mas a minha relação é tensa, é porque o Senhor não conhece. É óbvio que é tensa, você não está disposto a radicalizar e obedecer o que Deus determina, pô. Que mulher vai te admirar se ela não é tua prioridade? Agora, seja um homem sacrificial para você ver se a admiração não vai crescer, o respeito não vai crescer. E vice-versa, pô. Por que a mulher não respeita o cara? Porque ele não é sacrificial. E por que o homem não está amando a mulher? Porque a mulher não quer ser para esse homem o que a igreja é para Jesus. Então a igreja adora Jesus. Se a mulher quer que o homem funcione para ela, que ela faça com ele o que a igreja faz para Jesus, pô. A igreja reverencia, adora, cuida, teme. E vice-versa. É aquilo que eu sempre falo. Antes de reclamar, pergunta se tu é o que Deus determinou que tu fosse, pô.
Aí a mulher quer um homem melhor, mas é uma megera de uma bruxa, pô. E o cara quer uma mulher melhor e é mamãe pra lá, mamãe pra cá, videogame pra lá, e sem nenhum compromisso moral com nada, pô. Aí complica a vida. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Eu fixei o link aqui, machonaria.com, para quem vai querer ir pro retiro de maio, tá bom? Inscrições ainda disponíveis. machonaria.com. Fica de fora não. Tamo junto. É uma alegria estar com vocês aqui toda manhã. Curve a cabeça aí, lindão. Lindona. Vamos orar. A gente vai encerrar agora. Você vai ter aí sozinho na sua casa um tempo de oração, 20 minutos de oração. E depois que você terminar a oração, 40, 50, 1 hora de leitura bíblica, começando por Gênesis. Nesses 147 dias, queremos ter lido a Bíblia pelo menos uma vez, toda, começando de Gênesis, tá bom? E depois que terminar a oração e a leitura bíblica, exercício físico. Recomendo a caminhada, nada revolucionário demais, principalmente para quem está sem se exercitar há muito tempo, pouco sedentário. Então não queira ser o Rambo de uma hora para outra. Caminhada é o melhor e o mais completo exercício físico. Se você não sabe, movimenta quase, se não todos os músculos do corpo, coloca principalmente a coluna no lugar ali. Pega, se tá cedo demais aí na tua região, ou é perigoso demais, faz na tua rua, ida e volta. Eu caminho e corro aqui na minha rua mesmo. 5 idas, 5 voltas, tá beleza, tá bom? Curve sua cabeça aí, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, tua graça, teu amor, tua verdade revelada em Jesus. Senhor, nós queremos ser e viver de uma maneira que lhe agrada. Nós queremos saber quem tu és, nós queremos saber quem nós somos e nós queremos oferecer essa revelação ao mundo. Nós queremos apenas seguir teus decretos eternos e soberanos. Nós queremos agradar ao Deus que nos criou, nos redimiu e nos salvará para a vida eterna. Te agradecemos pela vida em glória que teremos contigo em perfeição, sem morte, sem pecado, uma vida plena e eterna, Senhor. Que todos aqueles que nos ouvem, Senhor, sejam abençoados, suas vidas pessoais, familiares, no seu trabalho, nos seus negócios, que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor nos conduza a um nível de mudança, Senhor, que agrade o teu coração e esteja em acordo com a tua vontade. Nós te amamos e exaltamos o teu santo nome. Guia-nos segundo o teu querer, guia-nos segundo a tua vontade. É a nossa oração em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Tamo junto, viu, meu povo? Até amanhã, às 5 da manhã. Depois do almoço a gente posta o cronograma de sábado. Não tem férias não, é 147 dias corrido, de domingo a domingo, tá bom? Beijão.